Capítulo 18. Sim. Você já teve o suficiente? Hugo Les Baskerville. Ele convocou Vikir para seu escritório quando ele saiu de seu escritório. Ele havia liberado sua agenda a ponto de esperar pela chegada de Vikir e estava obviamente ansioso por isso. Além do primeiro e dos segundos filhos, Vikir nunca o viu se preocupar tanto com os filhos. Mas isso não é motivo para ficar animado ou entrar em pânico. O Vikir de sua vida passada era quase tão velho quanto Hugo agora. Um pouco. Os olhos de Hugo brilham. Ele só está na biblioteca há um dia e não pode ter ganho nada. A maioria dos outros Baskervilles da idade dele estão apenas começando a usar mana e ainda nem tiveram a chance de jogar um jogo de verdade. Sob tais circunstâncias, o que uma criança de apenas 8 anos de idade poderia ganhar ao ver um livro de espadas de alto nível? Mas Hugo olhou para o filho à sua frente, que ele nem sabia o que havia acontecido, com uma inexplicável sensação de expectativa de que nem ele sabia a origem. O que você sentiu e entendeu na biblioteca? Era quente e pontudo e refinado e mole. Algo parecido. Hugo passou a mão pelos cabelos por um momento. A resposta de uma criança é sempre difícil de entender. Mas poderia ser a intuição de um mestre. Hugo de repente entendeu algo na sequência de palavras de Vikir. Sem chance. Hugo balançou a cabeça fracamente, enquanto murmurava para si mesmo. Aura. Um sinal de que alguém realmente entrou no mundo das espadas. Um reino onde nenhum espadachim comum jamais entraria, nem mesmo na morte. Um nível que até os mesmos prodígios de Ironblade Baskerville só conseguiu alcançar os 15 anos treinando sem parar. Esse é o reino do especialista em espadas iniciante. Hugo franziu a testa mais uma vez. Uma criança de apenas 8 anos. O que ele esperava agora? E ainda? Hugo não conseguiu tirar os olhos do rosto de Maalgan do filho à sua frente. E se? A expectativa do que pudesse acontecer deixou Hugo impaciente e obrigado a abrir a boca. Você pode mostrar a esse pai o que é. Todos os humanos em Baskerville relutam em revelar suas verdadeiras promessas uns aos outros. É quase instintivo, mesmo entre pais e irmãos. Por isso Hugo opta por um tom cauteloso, mesmo ao lidar com o filho de 8 anos. Mas as preocupações de Hugo são facilmente dispersas pela resposta alegre de Vikir. Claro. Sala de apresentações da rua Baskerville. Uma criança pequena está sozinha no centro desta área aberta, cercada por uma multidão de pessoas. Os olhos de Vikir estão fechados enquanto ele segura uma espada curta o suficiente para combinar com seu tamanho. Quando Hugo decide testar o nível de Vikir, uma multidão sobe ao palco para assistir ao espetáculo. Ele disse que ficou debaixo d'água por 7 minutos no Estige. Bem, ele estrangulou 2 cobras venenosas em seus berços. E para isso, ele capturou um Cerberus. Surpreendentemente, Hugo não deteve os espectadores. Ele apenas encara Vikir no centro do palco. O diácono Belrimor, ao lado de Hugo, perguntou: Meu senhor, como você planeja testar as habilidades do seu mestre? Eu pretendo colocá-lo contra um demônio digno. Os olhos de Hugo estavam frios. Para libertar um demônio contra uma criança de apenas 8 anos. Próximo. O animal de teste de Vikir chegou. A criatura trazida pelos cavaleiros guardiões era um monstro grande e de pele verde. Classificação de perigo. C. Tamanho, 2 metros. Encontrado em terras baixas do inimigo e das Montanhas Negras. Uma espécie designada como pseudomorfo devido à sua aparência e inteligência semelhantes às humanas. Devido ao seu corpo forte, baixa inteligência e excelente fertilidade, vivem em grupos e não são menos perigosos que os bárbaros. Uma criatura demoníaca com força de combate comparável à de 4 ou 5 homens adultos desarmados. Todo o seu corpo é composto de músculos magros e eles são naturalmente fortes, imunes e resistentes. Capturado vivo por Baskerville, este orc estava pronto para odiar e se enfurecer contra o mundo inteiro, já que já havia sido membro de uma tribo guerreira. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar. Para dizer o mínimo, um orc é um pouco. Para uma criança de 8 anos. Se for um orc,
Você teria que ter pelo menos 15 anos para lidar com isso. Bem, tenho certeza que os Cavaleiros Guardiões irão intervir. Mesmo que fossem Baskervillians Iron-Blooded, a maioria deles não entendia esse confronto. Mas Hugo não disse nada e a partida seguiu em frente. E então, o Orc foi libertado de suas restrições e solto no centro da arena. Empurrado para trás pelas lanças e espadas dos Cavaleiros Guardiões, o Orc caminhou até o centro, babando, com dentes e gengivas à mostra. Lá estava Vikir, espada na mão. O Orc atacou Vikir com ambas as mãos estendidas. Uma criança de 8 anos, pensando que seria uma morte fácil, foi pega de surpresa. Mas Vikir se abaixa e evita as duas mãos do Orc. Foi um movimento habilidoso, aproveitando a diferença de peso e altura. Os olhos de Hugo se arregalam de diversão. Os olhares dos outros Baskervilles foram igualmente divertidos. Mas antes que a surpresa pudesse ocorrer, Vikir acertou em cheio com seu próximo movimento. Bem, ele se virou, espada na mão. Ele pode ser uma criança de 8 anos, mas pesa muito. Todo o peso de Vikir estava sobre a lâmina, e ela cortou o pulso do Orc. O Orc não percebeu o que havia acontecido por um momento. É compreensível, pois o oponente à sua frente desapareceu de repente e seu pulso foi cortado. Mas antes que ele pudesse perceber, a próxima realidade o atingiu com força. Depois de cortar os pulsos do Orc e escapar de sua virilha, Vikir cortou os tornozelos do Orc também. Baque! Quando o Orc percebe que seus pulsos foram cortados, seus tornozelos foram decepados e ele caiu no chão. Um silêncio toma conta da área. Todos em Baskerville ficaram com os olhos arregalados. Ele tem 8 anos? Como é isso físico? Ele parece um homem velho. Não acredito que ele consiga fazer isso sem aumentar sua mana. O que eu estava fazendo naquela idade? O número de pessoas ao redor da sala de ensaios cresce a cada hora. Até os Cavaleiros Guardiões e Servos vieram assistir. Mas Hugo é o único que fica sem palavras. Claro, Vikir entendeu a reação de Hugo. Você ainda não me mostrou o que descobriu na biblioteca, suponho. O que você acabou de fazer com os pulsos e tornozelos do Orc foi apenas físico. Você ainda nem me mostrou o que aprendeu na biblioteca. E agora? Vikir respirou fundo e brandiu levemente a espada. É uma espada curta bastante pesada para uma criança segurar, mas nas mãos de Vikir ela balança como uma grama de cachorrinho. Como se isso não fosse incrível o suficiente, Vikir realizou outro movimento impressionante. Pancada. A ponta da lâmina brilha fracamente. Todos em Baskerville, percebendo a identidade da luz, engasgaram em uníssono. Lâmina de aura. A aura gasosa que simbolizava o especialista em espadas. Emanava da ponta da lâmina de Vikir como um fogo fantasmagórico. A aura crepitava como se sangue estivesse sendo queimado como lenha. Um emblema dos Baskervilles, uma concentração de força vital. O Orc recua instintivamente de medo e recua. Ele tenta curar as feridas nos pulsos e tornozelos com a habilidade única do Orc, regeneração rápida. Binge Fly, Beelzebub. Furador. Menos 1 slot. Queimadura, Cerberus, a mais. Menos 2 slot. Sangramento, Cão Infernal, B+. Slot menos 3. Regeneração rápida, Norvégicos, F. Infelizmente, isso não foi possível devido ao poder de Beelzebub no corpo de Vikir. A habilidade Sangramento do Hell-On superou a habilidade Regeneração Rápida do Orc. Agora o Orc sentiria toda a força mortal dos dentes do Hell-On. Feridas superficiais e pequenas que normalmente não sangrariam certamente sangrarão com o tempo e sangrarão por muito mais tempo do que o normal. Se você cortar o pulso ou o tornozelo, é óbvio. O sangue na espada curta desaparece lentamente. A espada curta, imbuída do poder de Beelzebub, desejou o sangue do Orc como um tamboril, e o Orc foi forçado a oferecê-lo como tributo repetidas vezes, incapaz de resistir. E nessa situação, estrondo, a espada de Vikir balançou. E todos os que estavam reunidos no salão de baile viram uma única e horrível presa emergindo do nada. A primeira cerimônia de Baskerville.
Uma única presa esfaqueadora apareceu e afundou profundamente na nuca do orc. Naturalmente, a respiração do orc foi interrompida instantaneamente, com a agonia de queimar no inferno. Vikir demonstrou o tipo de inocência não filtrada que se poderia esperar de um garoto de 15 anos em Baskerville. Naturalmente, palavras foram ditas ao seu redor. Louco! Eu nem sentia mana quando tinha 8 anos. Eu mal conseguia formar uma bola de mana na palma da minha mão. Aquele garoto parece um iniciante especialista perfeito. Puta merda, isso é possível? 8 anos de idade, quando o mais jovem especialista em espadas de todos os tempos tinha 14 anos. Isso era inédito mesmo em Baskerville, um lugar de gênios da espada. Diácono Belrimore disse com uma mistura de choque e diversão. Shu, parabéns, meu senhor. Surgiu um gênio raro, um triunfo para a família. Zumbir. Hugo assentiu, inexpressivo. Mas Belrimore olhou. O canto da boca de Hugo, escondido sob o bigode, ilegou-se. Ele nunca se cansava dos elogios dos filhos, então interveio um pouco mais. É um orc que consegue enfrentar 4 ou 5 homens adultos e não ser dominado. Meu Deus, uma criança de 8 anos matando um orc daquele jeito com tanta facilidade. Nunca haverá outro gênio como esse em qualquer família do Império. Chega, mordomo. Hugo interrompeu Belrimore como se ele fosse um estranho. Então ele abriu a boca com uma expressão desconfortável. Aparentemente, os orcs são um pouco estranhos. O que? Orcs são caracterizados por seus grandes poderes regenerativos, mas aquele cara acabou de perder muito sangue. Uma perda repentina de sangue em grandes quantidades insignificantes os embota. A espada de Vikir foi envenenada ou algo assim. Ah, isso é extraordinário. É apenas uma espada comum que foi verificada e entregue pelos Cavaleiros Guardiões. Então o orc deve ter ficado muito enfraquecido. O homem nunca foi de aceitar elogios levianamente. Belrimore recuou levemente e encolheu os ombros. Qualquer que seja, era verdade que Baskerville tinha um gênio raro nas mãos. Um jovem guerreiro que, aos 10 anos de idade, se tornou um perfeito especialista em espadas iniciante. Quando todos, inclusive o Hugo, ficaram bastante surpresos com esse feito. Espere um minuto. Vikir chamou a atenção de todos. Hugo começou a se virar, mas parou e olhou para Vikir. Seus olhares se encontraram. Vikir falou em voz baixa. Existe algo maior que um orc? Ele pergunta e volta. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.